Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para ensinar a vocês o tutorial dessa bolsa aqui. Há 2 semanas eu postei a videoaula desse pingente aqui em olho grego e as pessoas ficaram pedindo o tutorial da bolsa. Então, como eu já tenho a bolsa aqui nessa padronagem, eu vou ensinar a mesma bolsa, alterando só a tonalidade aqui dos fios, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês a videoaula dessa bolsa. Ela é toda feita no barbante, no fio barroco, tá? O início dela é com um quadradinho e é um modelo, assim, básico no crochê, mas que nunca sai de moda, tá? É um modelo atemporal. É uma bolsa super versátil, você pode usar para o seu dia a dia, para praia, para piscina, para passear, para o curso. Ela é super espaçosa, estilosa e você pode usar e abusar aqui da sua criatividade para colocar na padronagem nas cores que você quiser. Então, vamos lá para a listinha do material e para nossa videoaula. Bom, eu vou fazer a base dela toda no barroco porcelana, tá? Todos esses fios que estão aqui, eles são barroco ou barbante 6, tá bom? Eu vou fazer, como eu disse, a base toda no barroco porcelana e vou alternar com 2 faixas coloridas, tá? Eu vou inverter, eu vou começar com claro, vou fazer cores, claro, cores e finalizar com claro, tá? Então, a tonalidade clara vai ser esse barroco porcelana e vou colocar essas cores aqui. Você pode usar aí a cor que você tiver e eu vou te dar a dica para fazer tanto dessa aqui quanto dessa colorida, ok? Então, como eu disse, eu tenho aqui barbantes Euro-Roma e Círculo 6, tenho aqui esse EcoSoft, também da Euro-Roma, e a nossa base com o Barroco 6 porcelana. Vamos utilizar a agulha de 3,5 mm, tesoura, e o fechamento eu vou fazer com esse botão de madeira aqui, tá? Nós vamos começar com o anel mágico ou círculo mágico. Vou passar o meu fio aqui por 2 dedos, vou transpassar e segurar aqui. Pego a minha agulha, passo por baixo do primeiro fio, por cima do segundo, puxo ele, dando aqui um girinho, laço o fio do novelo e faço uma corrente aqui para travar. Já tenho uma corrente aqui, agora eu vou fazer mais 2 para dar a altura do primeiro ponto alto. E vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, fiquei aqui com esse bloquinho de 3 pontos altos, vou fazer 2 correntes de separação, vou fazer mais 3 pontos altos, todos dentro do anel mágico, e lembrando de você pegar os 2 fios, tá? Esse fio que tá aqui, mais essa ponta, que é essa ponta que a gente vai puxar para fechar o nosso anel. Então, aqui, meu terceiro ponto desse bloco, 2 correntes de separação, mais 3 pontos altos. Duas correntes de separação. E aqui o meu último bloquinho de 3 pontos altos. Pronto. Agora, a gente tá começando aqui com o quadrado. Eu vou fechar aqui o meu anel para o quadrado se formar. Então, ó, eu fiz 4 blocos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. E aqui é a quina do meu quadrado. Agora, para eu poder fazer a minha última quina, eu em vez de fazer 2 correntes e fechar aqui, para não ficar com a cicatriz, eu vou deixar a cicatriz aqui sempre na quina, tá? Então, eu vou dar uma laçada, venho aqui na terceira corrente que a gente subiu, vou introduzir a agulha pegando 2 alças, fiquei com 3 alças aqui na minha agulha, agora eu tiro todas de uma vez. Fiz aqui, ó, o meu intervalo, eu tenho aqui um ponto de um lado e um ponto do outro, é o equivalente às 2 correntes aqui, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou começar aqui o meu lequinho. Então, antes de eu começar, sempre que eu estiver aqui no buraco, eu vou introduzir a agulha no buraco para fazer a primeira laçada e depois eu subo mais uma corrente, que aqui eu simulo o meu primeiro ponto alto. Agora eu vou fazer mais um ponto alto aqui dentro desse buracão e vou começar a trabalhar agora aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base. E quando eu chegar aqui, eu vou fazer sempre 2 pontos altos, 2 correntes de separação, 2 pontos altos, que é o nosso famoso lequinho. Então, aqui eu vou concluir. Cuidado para você não pular esse ponto aqui, tá? 1, 2, eu venho aqui na corrente onde eu coloquei a minha agulha. E agora eu sigo um ponto alto para cada ponto de base, fazendo o lequinho aqui, ó, na quina. Toda quina eu vou trabalhar um lequinho.
2 pontos altos, 2 correntes de separação e 2 pontos altos. Vou seguir assim até o final da segunda carreira. Então, a primeira carreira foi essa do anel, agora eu tô aqui na segunda. A segunda vai ter esse padrão. Na verdade, todas terão esse mesmo padrão, tá? Que é um ponto alto para cada ponto de base. Chegando aqui na quina, a gente faz o lequinho de 2 pontos altos, 2 correntes de separação e 2 pontos altos. Cheguei aqui nos pontos altos, é só seguir um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei na quina, lequinho. Aqui, ó, no bloquinho da carreira anterior, eu só faço um ponto alto para cada ponto de base. Cheguei aqui, ó, na minha última quina, que é onde eu comecei, ó. Eu comecei com 2 pontos baixos, eu tenho que terminar o lequinho desse buracão aqui. Então, vou fazer os 2 pontos altos desse lado aqui do leque. E lembra como a gente fez aqui o fechamento? Que eu não dou 2 correntes e fecho com baixíssimo. Eu laço o fio, venho aqui na segunda corrente, né, onde a gente simulou o primeiro ponto alto, introduzo, puxo, fico com 3 alças. Agora, eu tiro todas de uma vez. Na verdade, isso aqui é um meio ponto alto que a gente tá fazendo aqui na quina, porque aí eu fico como se fosse uma corrente de um lado e uma corrente do outro. Agora, eu vou recomeçar a terceira carreira. Você pode simplesmente dar 2 correntes, só que fica marcada aqui a subida da corrente. Então, eu prefiro passar a agulha por dentro do buraco, aí eu vou ficar com 2 alças meio alongadinhas, trabalho ela e dou mais uma corrente de altura. Venho aqui, faço o meu segundo ponto alto aqui, que é esse meio leque aqui que eu tenho que fazer no início. E agora é só a gente seguir como a gente fez na carreira anterior. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto alto para cada ponto de base. E é claro que eu tenho, a cada carreira, eu tenho mais pontos, porque eu tô fazendo sempre aqui nas quinas mais 2. Então, a cada carreira que eu vou subir, eu tenho mais 4 pontos em cada lateral. Ó. Nessa terceira carreira aqui, eu tô em cada lateral com 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Tá? Tinha 3, aumentei 4, fiquei com 7, aumentei 4, fiquei com 11. Então, a cada carreira que você vai fazendo, a sua lateral aumenta 4 pontos. Aqui, eu só finalizei o lequinho, ó, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E você vai seguir esse padrão até você completar 7 carreiras aqui nessa cor, tá? No caso aqui, eu tô trabalhando com o Barroco 6 porcelana, aqui na nossa base. Se você quer fazer essa aqui em tons de azul, você faz a base, 7 carreiras em marinho, e depois você começa a trabalhar essas cores aqui. Eu inverti, eu tô colocando a clara aqui na base e vou trabalhar as cores dando destaque aqui, tá? Então, vou seguir aqui até completar as 7 carreiras. E volto já pra gente seguir com a troca de cores. Finalizei aqui as minhas 7 carreiras.
vou medir para vocês. Tá com 19 centímetros, como é um quadrado, né? Tanto na altura quanto na largura, vai estar com 19 centímetros. E a quantidade de pontos, 2, 24, 26, 27 pontos em cada lateral aqui do nosso quadrado, tá? Então, agora a gente vai começar a troca de cores e subida do corpo. Até então, a gente estava aqui fazendo a base, agora a gente vai começar a subir o corpo. E aí, a gente vai fazer aumentos e diminuições, tá? Vou mostrar pra vocês como que vai funcionar. Mas só quero falar pra vocês também como que a gente faz aqui a troca de cor, tá? Eu não fechei aqui a minha última quina, vou fechar agora, já puxando o fio com a troca de cor. Então, ó, vou fazer o início do meio ponto alto aqui, tá? Só que agora, quando eu for puxar a laçada, eu não puxo mais essa cor aqui, eu já vou puxar a cor nova. Então, vou pegar aqui uma cor, vou escolher de forma aleatória, vou pegar esse pink aqui da Euroroma, também é um fio 6, tá? Então, peguei esse pink aqui pra começar. Então, ó, meu porcelana tá aqui, eu vou puxar agora, deixa um espacinho aqui depois pra gente fazer arremate, deixa uma pontinha de fio, de pelo menos 10 centímetros, e agora eu laço o pink e já finalizo aqui com o pink. Por quê? Aqui, ó, já é a minha nova cor, meu ponto de subida da próxima carreira. Então, como que eu mostrei pra vocês que eu faço a subida de carreira? Eu entro no buracão, laço o fio, fico com 2 alças um pouquinho alongadas, puxo e faço uma corrente. Então, já tenho aqui, ó, meu primeiro ponto da próxima carreira. Agora, a gente vai começar a fazer as diminuições da parte central aqui da carreira, pra gente poder começar a fazer esse movimento aqui, né, de subida do corpo da bolsa, para que ela fique fechada e não só quadrada, né, para ela começar a subir. Então, eu preciso fechar aqui o meu quadrado em algum lugar. Então, vamos lá. Fiz aqui os meus 2 pontos do lequinho aqui do meio, vou seguir aqui normalmente. Nessa primeira carreira, eu vou fazer só uma diminuição, tá? Eu vou ter 2 aumentos, que são os 2 pontos aqui do leque, mas aqui no meio eu vou fazer só uma diminuição, para eu poder aumentar um pouquinho mais a largura da minha bolsa. Então, eu venho trabalhando aqui até quase o meio, tá? Vou contar, vou fazer a contagem de pontos para vocês saberem direitinho onde que vocês vão finalizar aqui para começar a fazer a diminuição. Vou parar aqui para mostrar a contagem, tá? Aqui, ó, lembra que a gente começou com 3? Então, esse ponto do meio aqui do bloquinho de 3, eu tenho que contar ele aqui, ó, e vou subindo, acompanhando ele. Esse aqui é o meu meio, tá? Então, ó, eu vou trabalhar esse ponto do meio sempre, mas eu vou fazer aqui as diminuições. Lembra que eu falei, na primeira carreira colorida, eu vou fazer 2 aumentos na quina, mas vou fazer só uma diminuição? Então, eu vou ficar um ponto sem fazer, eu vou fazer, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vou fazer 14 pontos, vou pular um ponto e venho trabalhando aqui nesse ponto do meio. Fiz uma diminuição. A nossa bolsa vai começar a fechar aqui para subir o corpo. E esse ponto do meio, a gente vai trabalhar em todas as laterais aqui, tá? É só você pegar o ponto do meio aqui desse bloquinho de 3, sobe, identifica qual é ele. É esse aqui. Então, pulei um, fiz o ponto do meio, agora eu vou pular outro também. Para eu seguir aqui com os meus 14 pontos. Então, aqui, ó, fiz 1, 2, até eu chegar lá na outra quina, eu tenho que fazer 14 pontos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, embolou aqui, a gente desfaz para ficar bonitinho. 11. E aqui, até o final, 12. Ai, mas só deram 12. Aham. Cadê os 2 aqui do lequinho do meio? Então, aqui, ó, 13, 14. Fiquei aqui, então, com 14 pontos de um lado, uma diminuição, ponto do meio. Uma diminuição,
14 pontos aqui do lado. Agora eu vou seguir tudo que eu fiz aqui nesse lado, eu vou fazer nos outros. Então, lequinho aqui no meio. 2 pontos para finalizar aqui o lequinho. E agora eu trabalho aqui, ó, já tenho 2 do leque, vou trabalhar mais 12 até chegar aqui, ó, em 14 pontos. Então, aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ponto do meio, vou acompanhando, né, subindo ele até aqui. Vou trabalhar ele, mas tem que sobrar um aqui sem fazer, que é a minha diminuição nessa primeira carreira de cor. Trabalhei, ponto do meio, vou pular o ponto seguinte, venho aqui no próximo, vou seguir meus 14 pontos, como eu mostrei no outro lado do quadrado. Vou seguindo os 14 pontos e repito esse padrão nas laterais até o final da carreira. Vou seguir aqui até o final da minha carreira. E já volto com vocês para mostrar uma outra forma de como que a gente muda de cor e minimizar a quantidade de arremates. Essa é uma ótima dica, tá? Eu gosto bastante de fazer isso. Cheguei aqui ao final da carreira pink. Então, agora eu vou mostrar uma outra forma de eu fazer a emenda do fio, para a gente fazer a troca de cor, sem a gente precisar ficar cheio de arremate no final. A gente já faz aqui, ó. Então, eu vou só medir quanto que eu gastaria de fio até ficar com essas 3 laçadas na agulha. Então, eu marco aqui, ó, coloquei minha unha aqui, meu dedo aqui, e vou desfazer isso aqui que eu fiz. Então, ó, sustento aqui, bem marcadinho. Deixa eu cortar, ó, corto o fio pink, tá? Agora eu vou pegar a minha cor nova, tá? Essa é a cor nova que a gente vai trabalhar na próxima carreira, é o turquesa. Então, ó, vou colocar o turquesa aqui, ó, por baixo do pink, exatamente onde eu marquei. Então, ó, travei aqui o turquesa, bem onde finalizou aqui as 3 laçadas. Agora eu venho, ó, dou a volta aqui, ó, por cima, passei por baixo do pink, vou agora por cima do meu dedo, por baixo do turquesa e por cima do pink. Tá? Ficou assim. Agora eu vou pegar essa cor pink, vou jogar aqui, ó, por dentro dessa alça que se formou aqui em cima do meu dedo. Joguei aqui por dentro. Sustento aqui, mais essa outra ponta. E agora eu vou só, com a perna que ainda tá no novelo, ó, vou puxar aqui pra gente fazer o quê? Um nó de tecelão. Agora, ó, aperto bem, posso cortar aqui bem na beiradinha do fio, que ele não vai soltar. E tá aqui, ó, meu nó super preso e não vai soltar. Essa é uma outra forma também da gente fazer a troca de cor e já minimizar a quantidade de arremate. Agora, ó, só vou finalizar aquilo que eu comecei. Puxei, ó, no que eu puxei a minha laçada, olha onde ficou meu nó, certinho aqui atrás. Aí agora eu já puxo a nova cor. Passa aqui. Esse barbante pink, ele tá desfiando pra caramba. Pronto. Passei aqui a minha nova cor, turquesa. E agora a gente recomeça. Venho aqui no buracão, laço o fio, alongadinho, faço uma corrente. Aqui eu já simulei meu primeiro ponto alto. E agora é só seguir o padrão. Só que a partir dessa segunda carreira de cor, eu já vou trabalhar 2 aumentos e 2 diminuições, que é o padrão que eu vou seguir agora para o resto da bolsa toda. Quando o fio desfiar, você desfaz o ponto e recomeça. Senão fica aquela bolsa com barbante desfiado assim, bem marcado, não fica legal.
Ó, então, agora eu vou seguir. Então, aqui, ó, vou fazer aqui 14 pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. O ponto 14 eu vou trabalhar de uma forma diferente, porque lembra que eu fiz 2 aumentos aqui no leque e eu tenho que fazer aqui 2 diminuições para depois trabalhar o ponto do meio? O ponto do meio eu vou trabalhar sempre. Então, aqui, quando faltarem 3 pontos antes desse ponto do meio, eu vou deixar esse aqui sempre sem fazer, que é o anterior ao ponto do meio. E nesses 2 aqui, eu vou trabalhar uma diminuição aqui. Então, quando faltarem 3 pontos, eu vou laçar para fazer um ponto alto, mas eu não finalizo, deixo ele aqui na agulha. Laço para fazer o ponto alto, não finalizo. Então, eu fiquei com 2 pontos altos sem finalizar, 3 laçadas na agulha. Agora sim, eu laço tudo de uma vez. Então, eu fiz uma diminuição aqui, a outra diminuição é esse ponto que eu vou pular, e aí eu venho e faço aqui o ponto do meio. Aqui a mesma coisa, pulo esse, venho no ponto seguinte, que são esses 2 aqui, que eu vou fazer o ponto alto e não vou finalizar, que é a nossa diminuição. Ponto alto sem finalizar, ponto alto sem finalizar. Fiquei com as 3 laçadas, tiro todas de uma vez. Então, uma diminuição é esse ponto que a gente pulou, a outra, esses 2 que a gente fez junto. Sigo aqui até o final, com os meus 14 pontos. São 14 pontos que eu vou ter sempre em toda a metade de lateral, né? 14 de um lado, 14 do outro, eu fiz a lateral. E aí sigo para a próxima lateral, 14 de um lado, 14 do outro. Confere de vez em quando para você perceber se pulou algum ponto ou não, porque aí, conferindo sempre, se vê que você pulou algum, é mais fácil de você voltar, do que depois ficar tendo que desmanchar mais carreiras, ou ver que a sua bolsa tá num tamanho irregular, porque você deixou de trabalhar algum ponto. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz aqui os meus 14 pontos, termino aqui, ó, o lequinho, recomeço essa outra lateral da mesma forma. 2 pontos aqui no meio do lequinho, vou fazer... Peraí que eu não peguei as 2 alças. Pronto. E não esqueça sempre de trabalhar, porque às vezes esses 2 pontos do leque cobrem um pouco esse primeiro ponto. Então, você afasta aqui um pouquinho para não deixar de trabalhar esse ponto. Senão vai dar erro aqui na contagem aqui de pontos da sua bolsa. Então, agora eu vou trabalhando os pontos até eu ter 13 pontos altos. Porque o último, né, o ponto 14, a gente vai sempre fazer com a diminuição. Embolou aqui. Eu gosto de trabalhar com barbante, mas tem uns que ficam desfiando o tempo todo e dificulta pra caramba, porque fica faltando um fiozinho pra gente trabalhar. Bom, aqui, ó, um ponto do meio, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Vou fazer diminuição nesses 2 aqui, né? Vou trabalhar o ponto alto sem finalizar, de novo, ponto alto sem finalizar, agora eu finalizo tudo de uma vez. Ó, pulo esse aqui, no ponto do meio, eu trabalho. Agora a mesma coisa, ó, vou pular esse aqui e vou trabalhar 2 pontos, um ponto nesses 2 pontos aqui, que é a nossa diminuição. Então, uma diminuição aqui, fiz o ponto alto sem finalizar, outro ponto alto sem finalizar, fiquei aqui, ó, com 3 laçadas, tirei todas de uma vez. Aí agora eu vou seguir fazendo os 14 pontos altos até lá na próxima curva, quina. Tá? Agora você vai seguir, ó, esse padrão até o final da carreira, na verdade até o final da sua bolsa. A não ser que você queira dar um detalhe aqui em alguma carreira, o que a gente pode fazer também nessa. Na carreira porcelana, para não ficar todo porcelana, a gente faz um detalhezinho também.
Cheguei aqui no outro leque, na quina, né? Tô fazendo aqui o leque. Então, aumentei, ó, na carreira 2 pontos aqui, vou diminuir aqui, como eu mostrei pra vocês. O ponto do meio vai ser sempre trabalhado, e nos últimos 3, eu vou deixar o último sem fazer, e nesses 2 aqui, eu vou trabalhar 2 pontos altos, sem finalizar, pra eu juntar esses 2 num só, ok? Assim como eu fiz aqui nessas outras, você vai repetir aqui. Então, vou finalizar aqui essa carreira, vou trocar mais uma cor, e a gente volta aqui pra seguir. Finalizei aqui a carreira turquesa. Vou fazer o fechamento da carreira. Você pode fazer das duas formas, tá? Eu já mostrei assim, trocando a cor, ou com o nó de tecelão. Então, cortei já o fio turquesa, peguei a cor nova, fiz aqui, ó, o início do ponto meio alto, fiquei com as 3 laçadas na agulha. Agora eu vou pegar a cor nova para poder finalizar o ponto. Pronto, lacei aqui com fio vermelho. Travei aqui e fiz o primeiro ponto. Agora, você vai seguir da mesma forma que eu mostrei aqui, ó, a carreira turquesa. Aumento aqui no início, 2 aumentos aqui, 2 diminuições aqui, sendo, ó, o ponto do meio aqui a gente sempre vai trabalhar, tá? E aí, nos 3 anteriores, nos 3 últimos aqui desse pedaço de 14 pontos, eu vou, ó, nos 2 primeiros, eu vou fazer um ponto alto nesses 2 pontos e vou pular esse aqui, ó, que foi o que a gente fez nessa carreira. Eu fiz 2 pontos meio altos sem finalizar, finalizei junto, tá? Então, 2 pontos ficou um só, que é o que eu vou fazer aqui, sempre. Então, 2 aumentos aqui, 2 diminuições aqui. Então, vou mostrar aqui, ó, mais uma vez, 2 pontos, venho aqui nesse que a gente simulou o primeiro ponto alto, eu não posso deixar de trabalhar, que é para não ficar errado a contagem de ponto. Ó, tô chegando aqui no meio, vou fazer mais uma vez para fixar bem aqui o padrão que a gente tá seguindo aqui na bolsa. Ó, ponto do meio sempre vou fazer. Fiquei aqui, ó, com as 3 últimas correntes de ponto. Então, essas 2 eu vou fazer um ponto alto, não finalizo. Na segunda, outro ponto alto sem finalizar. E agora eu tiro tudo de uma vez. Fiz a diminuição. Esse aqui, ó, que é onde a gente fez a diminuição da carreira anterior, tem só uma corrente aqui. Vou pular, trabalho o ponto alto nesse aqui do meio. Trabalhei o ponto alto. Então, tenho 2 aumentos, 2 diminuições. Aqui, nesses 2 pontos que eu tornei um só, e esse que eu pulei. Aqui é a mesma coisa, ó. Esses 2 que eu fiz juntos, eu vou pular ele, ó, essa corrente aqui. Então, laço o fio, pulo esse aqui, venho no segundo, faço um ponto alto sem finalizar. No seguinte, um ponto alto sem finalizar, agora sim eu tiro todos de uma vez. E sigo até o final, que tem que totalizar 14 pontos altos. Então, ó, esse aqui é o padrão da nossa bolsa. Eu vou seguir aqui por algumas carreiras, para vocês verem aqui, ó, a bolsa tomando corpo. Mas, ó, como a gente faz a diminuição, a gente já começa a trabalhar os 4 lados de outra forma aqui, ó. Ó, já vai começar a fazer um bico para cima, outro bico para baixo. Um bico para cima, outro bico para baixo. E assim a gente vai seguindo. Vou trabalhar aqui por mais algumas carreiras. Volto já para vocês, com vocês, para mostrar aqui a evolução. E como eu tô fazendo a inversão aqui, onde eu trabalhei na outra, o azul marinho e as tonalidades de azul, eu vou trabalhar em cor clara. E aqui eu tô trabalhando as carreiras coloridas. Tá? Já vou passar aqui direitinho tudo que eu fiz para vocês seguirem aí. E vou deixar também na descrição do vídeo as carreiras certinhas, tanto dessa opção aqui em colorida, quanto na opção em tons de azul.
Ó, mais uma vez aqui para fixar, ponto do meio que eu vou sempre trabalhar, ficaram os 3 últimos. Então, nesses 2, eu vou fazer 2 pontos num só, vou transformar esses 2 em um, que é a diminuição. Então, fiz um ponto alto sem finalizar, segundo ponto alto sem finalizar, finalizo agora tudo junto, pulo esse terceiro ponto e venho para o ponto do meio, para trabalhar aqui o ponto do meio, e a mesma coisa eu vou fazer aqui. Pulo o primeiro e trabalho um ponto alto sem finalizar, no próximo, ponto alto sem finalizar, tiro tudo de uma vez, fiz a diminuição. Sigo aqui, que tem que ter 14 pontos altos, até chegar lá nas correntes do lequinho. Então é isso, acho que eu já repeti algumas vezes, já deu para você fixar aí o padrão que a gente está seguindo aqui na bolsa. Vou adiantar aqui algumas carreiras, tá? E já volto. Vou fazer, só para você saber o que eu vou trabalhar nessa opção colorida, tá? Vou fazer 5 carreiras com cores, para depois eu voltar para porcelana. Então, vou fazer aqui as minhas carreiras coloridas. Quando eu estiver lá na carreira porcelana, eu volto para mostrar aqui a evolução da nossa bolsa. E lembrando que se você quer fazer essa opção aqui do lado, tá? É base marinho, 4 carreiras em natural, em cru, 3 coloridas. Aí na próxima eu fiz 3 em cru, 3 coloridas, 2 em cru. Então, em cru aqui nessa versão eu fiz, ó, 4, 3, 2. E aqui 3 carreiras coloridas em tom de azul, 3 carreiras em tom de azul, tá? E finalizei com o marinho, que é a mesma tonalidade aqui da minha base. Então, esse aqui é o padrão dessa em tom de azul, e esse aqui, o padrão em colorido, que eu vou fazer. Eu fiz a base porcelana, vou fazer 5 coloridas, eu vou fazer 3 porcelanas, 5 coloridas e vou finalizar com a porcelana. Então, cada uma tem o seu padrão, mas eu vou seguir aqui mais um pouquinho e já volto com vocês pra mostrar, né, a evolução aqui de como tá ficando a bolsa e reforçar aqui o padrão de cores que a gente tá usando, cada carreira, como que eu fiz aqui a bolsa, ok? Bom, adiantei aqui bastante carreira, tá? Deixa eu colocar aqui uma do lado da outra, pra gente falar aqui novamente da diferença de carreira. Essa aqui, fiz a base azul marinho, e essa aqui, a base porcelana. A bolsa em si foi feita da mesma forma, tá? A única coisa que eu alterei foram as cores aqui, o posicionamento das cores, tá? Aqui eu fiz 4, 3, 2 carreiras, e as 3 nessas cores em tons de azul intercalando. E aqui eu fiz um bloco de 5 cores, outro bloco de 5 cores, dividido por esse meinho aqui de 3 porcelana. E agora a gente vai fazer 3 porcelana aqui para finalizar, tá? No total eu tenho a mesma quantidade de carreiras, tá? Vou colocar aqui exatamente uma do ladinho da outra. Ó, faltam agora aqui 2 carreiras pra gente finalizar, tá? E nessa aqui, eu coloquei nessa parte porcelana um detalhe em ponto alto cruzado. Deixa eu aproximar um pouquinho mais para vocês verem melhor. Só para dar um detalhezinho aqui nessa carreira. Se você não quiser fazer, pode seguir normal, da mesma forma que fizemos todas as outras carreiras. Se você quiser fazer, é só botar uns pontinhos cruzados nessa parte aqui, tá? Essa parte aqui do meio e essa parte aqui da ponta, elas estão com ponto baixo normal, tá? Eu fiz xizinho só nessa parte aqui da lateral, que é para ela não ficar com um buraco muito aberto aqui. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês só como eu fiz essa carreira aqui de ponto alto cruzado, que é a única diferença que vai ter. Então, ó, já fechei a carreira aqui, deixa eu voltar um pouquinho para fazer junto com vocês. Ó, finalizei aqui a carreira, vou fazer aquele meio ponto alto. Agora eu deixo a corrente aqui um pouquinho solta, venho dentro do buraco do leque, laço o fio. Quando eu tiver com as 2 perninhas, aí eu faço um ponto e uma corrente. Um outro ponto aqui dentro, né? Lembra que dentro do lequinho eu preciso ter sempre 2 altos, corrente 2 altos. Então, são os 2 altos aqui desse lado. E aí, agora, eu vou começar a fazer os pontos altos cruzados. Tenho aqui, ó, esse primeiro e esse outro aqui. A gente vai começar. Eu vou pular um, vou fazer ponto alto aqui no ponto seguinte. E aí, volto
nessa correntinha que a gente acabou de simular um ponto alto na carreira anterior. Então agora, ó, já trabalhei 1 e 2, agora pulo 1, ponto seguinte, um ponto alto, volto aqui no que a gente pulou, trabalho o ponto alto cruzado. Esse aqui eu já trabalhei, então pulo 1, trabalho aqui, ponto alto no ponto seguinte, volto no que a gente pulou, trabalho o ponto cruzado. Então, assim, eu vou fazer 10 pontos dessa forma, que dá um total de 5 xizinhos. Tô aqui ainda no meu último xizinho, ó. Esse primeiro aqui fica quase imperceptível, que é o pontinho perto do leque. Mas aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou fazer, lembra que tem que fazer os últimos 3? 1 eu pulo, 2 eu faço a diminuição, e esse quarto que tá sobrando, vou fazer um ponto alto, normal, e aqui, nos últimos 3, eu vou fazer aqui aquela diminuição de 2 pontos altos num ponto só, pulo e venho pro ponto do meio, que eu sempre trabalho ele normalmente. Ficou difícil? Ou alguma coisa que não entendeu direito? Vou fazer mais uma vez, mas você também pode voltar o vídeo para ver como que é. E agora essa parte aqui também da mesma forma, ó. Pulo 1, que é uma das diminuições, a outra eu vou juntar um ponto alto com o outro. Então, pulei 1, venho no ponto seguinte, trabalho um ponto alto, não finalizo. No outro, mais um ponto alto, não finalizo. Agora, eu tiro as 3 alças de uma vez. E um ponto alto. Lembra que aqui a gente fez, ó, um ponto alto sozinho, depois eu fiz a diminuição. Aí, agora sim, eu vou começar a trabalhar, nos 10 pontos que faltam, os meus 5 xizinhos. Então, vou trabalhar aqui. Pulei 1, trabalhei no seguinte, agora eu volto no que eu pulei, faço o cruzado. Pulo 1, venho no seguinte, depois eu volto nele, trabalho o cruzado. Pulo 1, venho no seguinte, volto nele, trabalho o cruzado. Pulo 1, venho no seguinte, volto nele, trabalho cruzado. E aqui o último, ó, os últimos 2 pontos, é o meu 5º xizinho, ou seja, são 10 pontos, fazendo 5 xizinhos. E no lequinho eu vou trabalhar normalmente. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Cheguei aqui, ó, e olha como ficou. Tá? É fácil, dá um detalhezinho extra aqui para nossa peça. Você, se não quiser fazer cruzado, pode fazer um puffzinho aqui. Vou colocar aqui uma outra foto de um modelinho que eu fiz também, que tá, ao invés de ser cruzado, tá com um puffzinho, ou bolha, como você entender aí que dá pra chamar. Tem gente que chama bolha, tem gente que chama puff, mas ele é o puff. Então, ó, fiz o meu lequinho, agora eu tenho aqui, ó, os meus pontos. Então, vou pular o primeiro, já vou começar a fazer o cruzado. Volto aqui nele e cruzo. Pulo 1, venho no seguinte, ponto alto, volto no que a gente pulou para fazer o cruzado. Pulei 1, venho no seguinte, ponto alto, volto nele, trabalho cruzado. Pulo 1, venho no seguinte, ponto cruzado, volto aqui. Meu último xizinho, volto aqui. Então, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5 xizinhos. Agora eu vou fazer um ponto alto, sozinho, e uma diminuição, porque me sobraram 3 pontos e o do meio. Então, nos 3 pontos, no primeiro, ponto alto sem finalizar, no segundo, ponto alto sem finalizar, puxo todas de uma vez, fiz uma diminuição. Pulo o último, venho pro ponto do meio. Ponto alto normalmente. Fiz aqui, ó, mais uma lateral com esse detalhezinho do ponto cruzado. Agora, subindo. Pulo 1, no ponto seguinte, ponto alto sem finalizar. No ponto seguinte, ponto alto sem finalizar, trabalhei a minha diminuição. Agora, um ponto alto sozinho e vou fazer agora os meus 5 xizinhos. Pulo 1, venho fazer o xizinho. Até, vai dar 5 xizinhos, 10 pontos, 5 xizinhos, né? Até o final, e lá no bico eu vou fazer o lequinho. Assim você vai seguir nesse padrão até o final da carreira. E depois a gente vai trabalhar mais uma carreira
toda de ponto alto, como foi essa aqui, anterior. O último xizinho. E aqui, o meu lequinho. Pronto, finalizei aqui mais uma lateral. E vou seguir aqui nesse padrão até o final da carreira, já volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira. Agora eu vou fazer o fechamento da mesma forma, com meio ponto alto, alonga um pouquinho, vem no buracão, fecha um ponto baixo, mais uma corrente. Agora eu vou seguir aqui, nessa última carreira, só tem um detalhezinho que eu vou passar pra vocês agora. Aqui por onde a gente começou, né? Quando chegar aqui nesse primeiro Vzinho aqui de baixo, eu já vou fazer uma alcinha de corrente pra fechar no meu botão aqui, tá? Então, quando eu começar a descer, eu desço só uma lateral aqui e já faço no ponto do meio as correntinhas. Então, esse é o único detalhe aqui dessa última carreira aqui de ponto alto da nossa bolsa. Então, ó, pode ver que eu já voltei a trabalhar um ponto alto para cada ponto de base, como foi no restante todo da bolsa. O único detalhe que eu fiz foi o ponto cruzado aqui no meio e aqui, tá? Nessas 3 carreiras, onde eu coloquei o porcelana aqui no corpo da bolsa, eu fiz na carreira do meio o ponto alto cruzado. Se você não quiser, não precisa fazer. Ah, Amanda, já tem tanto detalhe aqui em cores, não quero fazer. Mas, como eu gosto de dar detalhe em tudo, eu acabei fazendo. Mas fica a seu critério aí. Como eu sempre digo, aqui é só uma inspiração. Você segue aí o seu trabalho também com as modificações, com as alterações que forem ok pra você. Bom, fiz aqui o ponto do meio. Vou fazer agora um cordão de corrente que seja o suficiente para chegar lá do outro lado e fechar o nosso botão. Então, fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ver se já é o suficiente? Imagina que tem um botão aqui. Vou só alinhar aqui a bolsa. Imagina que tem um botão aqui. Tá bem no meio aqui. Eu preciso dar a volta por esse botão. Então, ó, 15 correntes já ficou ok para fechar o nosso botão. Tá? Então, 15 correntes. Ó. Vou voltar ela aqui, ó, no ponto onde a gente saiu. Lembra que a gente fez o ponto alto aqui no meio? Então, vou pegar as 2 alças aqui, ó. Vou fazer um baixíssimo, só para prender aqui a nossa alça de corrente. Pronto. Então, já prendi aqui a alça, já é o suficiente para passar por dentro do botão ali e fechar. Agora, a gente volta a trabalhar o ponto alto da mesma forma de sempre. Como eu tô aqui no meio, eu pulei um, fiz 2 pontos altos sem finalizar e finalizei tudo agora, que é a minha diminuição. Agora é só seguir a carreira toda da mesma forma como a gente fez o resto da bolsa. Tá? Vou seguir aqui a carreira toda. Quando eu finalizar ali, é que a gente muda um pouquinho o padrão para poder puxar aqui e já começar a fazer a alça, tá? Finalizei aqui a última carreira de ponto alto. Já fiz aqui o início do meu meio ponto. E agora já cortei o fio. Vou trocar a cor para fazer a alça. Vou fazer a alça nessa cor aqui. Nesse mix de pink. Então, eu já pego a cor e finalizo o meio ponto alto aqui. Então, agora, ó, eu vou passar aqui dentro do buracão. Lacei. Faço aqui minha primeira corrente. Essa corrente aqui,
vai ser da minha alça. Eu só fiz esse início aqui, já tem uma corrente, agora eu tenho que fazer a parte da minha alça aqui, ó. Eu tenho que fazer um cordão de correntes, ó, já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fiz 50 correntes. Vamos ver se já tá ok? Porque depois ela ainda estica, tá? Então, vou fazer mais 10. Vamos fazer uma alça com 60 correntes. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Ficou bem ok agora com 60 correntes. Vou dentro do meu buracão, vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos. Agora eu vou contornar aqui em ponto baixo, tá? Ó, lembrando que eu não posso fazer ponto baixo nesse V aqui de trás. Então, ó, eu vou fazer... Eu comecei aqui em cima, eu vou descer uma vez e subir. Quando eu chegar aqui em cima, eu não desço de novo, tá? Porque eu tenho que fazer o outro lado da alça. Então, vou seguir aqui, só na parte lateral. Ó, deixa eu mostrar bem pra vocês. Vou fazer ponto baixo só aqui, ó, só nessa parte lateral. Nessa parte aqui, do meio do V, eu não vou fazer. E aí depois eu volto e faço aqui nessa lateral, tá bom? Só pra não confundir, vocês passarem aqui por esse V também. Então, aqui é a parte de alça, tá? Não esqueçam. Tô achando até que essa alça com 60 correntes vai ficar comprida, porque ela ainda estica. Não, mas tá ok, 60 mesmo. Mas se você quiser, você pode diminuir ou aumentar, se você quiser a alça mais longa. Eu gosto de alça média, tá? Ó, aqui não tem diminuição não, tá? Só seguir um ponto baixo para cada ponto de base, contornando tudo. Virei, tô aqui na parte, no outro lado da bolsa. Onde a gente começou é a parte das costas. Agora eu tô vindo aqui pela parte da frente. Tô quase chegando aqui no lequinho. Quando chegar aqui no lequinho, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do lequinho. Sigo com as minhas 60 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, fiz aqui as minhas 60 correntes. Tá? Direitinho, no mesmo tamanho. Certifica-se que a corrente não tá torcida. Vem aqui no lequinho. 2 pontos baixos. E agora eu sigo fazendo essa lateral aqui também. Ó, fiz uma lateral. Agora eu vou fazer a outra lateral e vou terminar aqui onde a gente começou, tá? Começamos aqui com as correntes. Vou terminar aqui. Já tem um ponto baixo aqui, então eu vou fazer só um ponto baixo para finalizarem aqui os dois, porque um foi esse primeiro aqui que a gente começou a carreira, tá? Então aqui, finalizei os dois lados aqui da alça. Aqui a parte de trás, onde a gente deixou aquela alcinha para prender o botão depois. E agora, a gente vai começar a engrossar a alça, tá? Você pode continuar fazendo pontos baixos, ou, para andar mais rápido, você pode fazer em ponto alto, e pode escolher qualquer cor que tá aqui, tá? Pra combinar. Eu acabei escolhendo a rosa, porque eu achei que tinha mais tom de vermelho e rosa do que verde e azul, tá? Porque tem mais, ó, rosa aqui, vermelho. Então tem tá mais puxando aqui para esses tons de rosa e vermelho do que para as outras cores. Finalizei aqui, né, a carreira onde a gente subiu o tamanho das alças.
E agora a gente vai... Eu já tenho um ponto aqui dentro do lequinho, preciso fazer mais um. Pronto, aí fiquei agora com os 2 pontos aqui do lequinho. E agora a gente vai seguir direto aqui, ó, trabalhando pela alça de trás da corrente, tá? Vou pegar aqui, ó, isso aqui é um ponto, vou pegar aqui a minha primeira corrente. E vou trabalhar pontos baixos aqui por trás da corrente, pra gente ter um acabamento melhor. Ai, Amanda, mas dá tanto trabalho. Faz pela frente, não tem problema. Eu só tô te mostrando a forma que fica com o acabamento mais perfeito. Mas se você quiser trabalhar aqui pela frente, que é mais fácil, mais rápido, ok também. Tá? Eu vou seguir o meu trabalho pegando aqui pelas alcinhas de trás, tá? Eu não troquei de cor. Eu acabei seguindo aqui, porque eu achei que essa primeira carreira ficou muito fininha. Então, eu não troquei de cor, eu mantive aqui a mesma cor, esse mix de pink. Acho até que eu vou fazer a alça inteira dele, tá? Se você não quiser alça com cor, você pode seguir, ao invés de trocar a cor aqui, como eu fiz, você segue a alça no barroco porcelana, que a gente fez aqui a base da bolsa. Eu vou seguir aqui a minha, não vou prender você aqui comigo no trabalho todo, claro, que vai demorar. Eu vou seguir aqui a minha, contornando toda essa carreira. Depois vai ficar mais fácil, porque é só ponto baixo em cima de ponto baixo. Ou se você quiser, para ganhar mais tempo, você pode fazer a próxima carreira em ponto alto também, tá? Não tem problema. Só essa primeira aqui, que é mais chatinha, que a gente tem que virar e pegar essa alcinha aqui de trás. Mas olha aqui, ó, o acabamento como fica melhor. Que a alcinha vai ficando perfeita aqui, ó, por trás, a correntinha aparecendo, tá? Então, mas se você não quiser fazer, porque demora muito, eu sei, faz aí do seu jeito também, tá bom? Vou seguir aqui a minha, já volto com vocês para continuar aqui nossa bolsa. Bom, já finalizei aqui a carreira com as 2 alças, tá? A primeira carreira em ponto baixo. A primeira a gente fez a correntinha, que deu altura aqui a alça. Fiz a segunda com ponto baixo. Tô fazendo aqui a terceira, já troquei de cor. E agora fica bem mais fácil, porque é ponto baixo em cima de ponto baixo. Agora não tem mais aquela demora de ficar pegando a alcinha de trás, na parte da alça, que a gente já fez aqui. Olha como ficou o acabamento bem feito, ó. Ficam as correntinhas aparecendo todas aqui, direitinho aqui por baixo. E agora a gente vai seguir. Eu não fiz fechamento e subida de carreira, segui direto em ponto corrido, né, em carreira circular. Ó, quando cheguei aqui, eu já troquei direto e emendei o outro ponto, tá? E a gente depois vai fazer o fechamento aqui, onde a gente iniciou. Aí você define se você quer uma alça mais fininha, uma alça mais larga. Mas agora é tranquilo, porque é só ponto em cima de ponto. Quando desfia assim, que a gente não consegue pegar todos os fios, volta e faz de novo, que é pra não ficar aquela marca de fio solto aqui. Assim você fica sempre com ponto e acabamento perfeito. Bom, agora não tem mistério. Você segue fazendo um ponto para cada ponto de base, até você achar que a sua alça tá ok. Se você quiser só assim, tá? Você pode fazer só assim. Eu vou fazer mais uma carreira, tá? Então, fiz essa aqui, a porcelana aqui no meio, e vou fazer mais outra pra gente poder finalizar, ok? Vou seguir aqui a minha, volto já. Finalizei, então, a 4ª carreira por aqui, terceira por aqui, porque a primeira foi só a subida das correntes. Então, a subida das correntes, 1, 2, 3, 4. No total, fizemos 4 carreiras aqui em ponto baixo, para fazer o topo aqui da bolsa. Deixa eu arrumar ela aqui para vocês verem. Aqui ficou assim. Ok? Agora, a gente já pode cortar o fio.
fazer o ponto de acabamento final aqui, da parte de bolsa, tá? A gente ainda vai fazer nosso enfeite aqui, o nosso tassel. Então, finalizei aqui o último ponto em cima do ponto da cor, né? Agora eu pulo esse aqui, que é o primeiro da carreira anterior, venho pro segundo, por baixo das duas correntes, passo ele aqui e retorno onde ele saiu, aqui por trás, ó. Passa com a agulha aqui. Se o ponto estiver muito apertado, você pode pegar uma agulha mais fina para fazer. Pronto. A agulha saiu aqui bem no meio, laço o fio, puxo ele aqui para trás. E aí a gente simulou aqui uma correntinha, fizemos o acabamento perfeito. Agora é só a gente embutir o fio por aqui. A gente pode usar uma agulha mais fina ou uma agulha de tapeçaria. E dessa mesma forma a gente faz todos os outros arremates, tá? Tudo que a gente deixou fiozinho aqui, a gente precisa arrematar. Então, coloquei na agulha de tapeçaria. E agora eu venho escondendo ele aqui por baixo dessas perninhas da mesma cor. Essas perninhas aqui do ponto baixo. Passo aqui por uns 3, 4 pontos. Tá? Só ajusta para você não diminuir muito aqui o tamanho da corrente. Aí agora eu vou dividir o fio, que tem 6 perninhas. Esse tem até mais. Esse é EcoSoft. Você divide aqui, metade para um lado, metade para o outro. Vai tirar metade da agulha. Aí você vai passar aqui, ó, por mais uma perninha. E vai dar 2 nós bem apertados, ou 3 se você quiser. O terceiro, ele sempre fica muito sobressalente, assim, para fora da bolsa. Então, se você for cortar direto o fio, dá 3 nós. Se você for passar mais um pouquinho aqui para baixo, para jogar essas perninhas, aí você pode dar 2, como eu fiz. Passa por baixo de mais 2 pontos, que aí ele vai ficar aqui, ó, imperceptível, escondido. Aí agora sim, eu posso cortar as pontinhas do excesso de fio. Então, dessa forma, você vai fazer todos os acabamentos aqui, de todos os fiozinhos que ficaram faltando, fazer acabamento. Agora a gente vai costurar o nosso botão. Tá? Como tá tudo aqui no fio porcelana, eu vou prender aqui também no fio porcelana. Tá? Então eu vou precisar pegar uma agulha mais fina para poder passar os fios. Você pode costurar tanto com fio porcelana ou com fio de costura mesmo, como você preferir, tá? Eu vou pegar aqui o fio porcelana, vou tirar só um pedacinho, 20 centímetros, é mais do que suficiente. E agora a gente passa aqui, ó. Eu vou prender nessa carreira aqui do meio, tá? Que ele vai passar aqui, ó. A gente vai passar aqui assim por baixo o fio. Depois de preso, ele vai ficar assim. Tá? Então eu vou colocar aqui, bem nesse meinho aqui. Na parte de cima, onde tem esse fio que fica aqui no meio. Nesse encontro aqui, entre a segunda e a terceira carreira. Vou colocar ele bem aqui no meinho. Ok? Então, vou pegar uma agulha um pouco menor. Tem que ser uma agulha que passe aqui por dentro do botão. Então, essa aqui é 1,75, mas ela tá bem na conta, tá? A 3, a 2,5 não passou, ficou apertado. Então, agora, ó, eu posso já dar uma passada aqui. Vamos ver se vai passar, senão eu vou tirar um pouco de fio. Não passou. Tem que dividir. Passar só 3 fios. Pronto. Agora sim, com 3 fios passou. Então já passei aqui por dentro de um.
Ó, já passei aqui, agora eu venho aqui, vou passar aqui por esse meinho aqui da bolsa. Vem aqui por trás, vou puxar o fio. Tanto de um lado, quanto do outro. Passei, no caso, só 2 pernas. Já vou garantir. Já vou dar 2 nós aqui. Agora eu vou puxar de novo esse fio aqui pra frente, pra fazer a outra perna da cruz aqui, ó. Já fiz 2 assim, agora eu vou fazer 2 assim. Passei aqui. Agora eu tenho que voltar ele aqui pra trás. Então, já passei aqui na cruz, em formato de cruz aqui no botão. Agora eu vou pegar essa perna, passar ela aqui pra trás de novo. Pronto. E agora eu vou amarrar bem, com 3 nós. Posso cortar direto ou posso esconder um pouco aqui. Eu vou cortar direto. Pronto. Preso o botão. A alcinha a gente já tinha feito, ó. E ficou perfeito aqui. Então, botão preso. Botão preso. Agora a gente vai fazer um tassel na cor porcelana, tá? Que já tem muita cor, então vamos fazer o tassel nessa cor mais clara. Bom, vou iniciar aqui deixando 30 centímetros de sobra inicial e vou fazer aqui um cordão, provavelmente 40 correntes, tá? Vamos contar e medir. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 40 correntes. Vamos ver se é o suficiente, porque o que eu quero, vou deixar o tassel preso aqui na ponta, e eu quero espaço, né, tamanho, para passar aqui em volta da alça. Então, já deu aqui, ó, mais do que suficiente. Então, beleza. 40 correntes. Vamos ver em centímetros quanto que deu. — 24 centímetros. Agora eu pulo a primeira e a partir da segunda eu começo a fazer ponto baixíssimo. Vou fazer ponto baixíssimo até o final das 40 correntes. Quando chegar lá, eu tenho que deixar uma mesma sobra de fio que eu deixei no início, 30 centímetros, pra gente poder já fazer a amarração direto aqui do nosso tassel, ok? Finalizei aqui meu cordão de corrente, voltei com baixíssimo, já cortei o fio, né, deixando aqui a mesma medida de sobra. Puxo agora, fiquei com as 2 pontas aqui. Vou unir essas 2 pontas, passando uma ponta de fio aqui por dentro de 2 alças dessa primeira corrente aqui, ó, que a gente fez na virada do cordão de corrente, para poder unir uma ponta na outra. Então, uni aqui as 2 pontas. Agora eu vou passar por dentro da miçanga. Se você não tiver, vai direto pro tassel. Deixa eu tirar a bolsa daqui de cima para ficar melhor a visualização. Ó, uni as 2 pontas. Passo aqui a agulha por dentro da miçanga. Opa, a agulha não passa. Vamos pegar uma agulha menor. Peguei uma agulha 2,5. Esse aqui é um miçangão, tá? Vou deixar a medida dele aí. Comprei na loja Caçula. Pra quem é do Rio de Janeiro, conhece bastante aqui a loja Caçula. Pronto. Passei aqui a miçanga. Agora a gente já vai fazer a amarração do tassel com essas 2 pontas aqui, tá? Deixa ela reservada aqui. Você vai cortar os fios do tassel agora.
Bom, cortei aqui 24 pedaços de fio de 40 centímetros, tá? Vou pegar aqui essa ponta que eu já deixei separada, que a gente passou aqui do cordão de corrente. Vou deixar uma ponta pra cima, a outra eu vou passar aqui por baixo dos fios. E agora a gente vai amarrar aqui, tá? Vou centralizar. A gente divide ao meio, garante que tá aqui tudo centralizado. Depois a gente vai acertar as pontas, né? Mas a gente já tenta amarrar centralizado. Vou dar 3 nós aqui, bem apertados. O primeiro eu só ajusto, né? O segundo e o terceiro eu aperto bem. Pronto. Esse nó ele vai ficar escondido aqui embaixo. Você agora vai arrumar os fios. Depois a gente vai cortar direitinho, tá? Mas agora a gente vai arrumar os fios. Você pode fazer a amarração mantendo a cor porcelana, ou fazer como eu, que vou usar aqui o fio rosa. Esse mesmo mix de pink que a gente usou aqui, eu vou usar agora aqui. Então, vou pegar a ponta, vou deixar assim pra cima, uns 15, 20 centímetros pra cima, porque depois ela tem que incorporar aqui o resto dos cordões. Então, vou deixar aqui uma ponta pra cima, vou fazer uma alça com um ezinho de cabeça pra baixo, e vou começar a cruzar aqui, amarrando, dando voltas aqui, ó, no nosso tassel. Se você quiser um tassel mais gordinho, você corta mais fios, tá? Eu cortei aqui 24, achei que ficou num tamanho mediano pra bom. Aí você vai enrolando de cima pra baixo, apertando, né, ajustando bem, pra depois os fios não soltarem. Ó, como é um mix de pink, ele vai fazendo aqui o degradê. Olha como tá ficando bonito. Pronto, fiz aqui as amarrações, já tá bem preso. Vou passar agora essa ponta maior, né, que a gente veio enrolando, por dentro dessa alça aqui, ó, desse ezinho que a gente deixou. Seguro aqui com o dedo, puxo a perna de cima inicial, fazendo um nó aqui, ó, por baixo das cordas de amarração. A gente dá um apertinho. Ficou aqui, ó, bem preso. Agora, você pode cortar ou passar ele aqui por baixo, que é o que eu vou fazer. Então, eu vou pegar aqui a minha ponta, minha agulha. Venho aqui por trás. Pego esse fio rosa, jogo ele aqui, ó, de frente pra trás. Agora, eu venho aqui, ó, por baixo dos fiozinhos. Vou passar minha agulha aqui, ó. Vou pegar ele de novo, vou jogar ele aqui pra baixo. Joguei ele aqui pra baixo. Puxei. Agora a gente vai abrir ele assim, ó, pelo meio. Vou pegar uma ponta rosa e a outra que saiu aqui pela frente, pra vir aqui pro meio. Pra ficar aqui por baixo de tudo. E aí você decide se deixa aparecendo o fio rosa ou se você corta e deixa só o bege. Ó, o rosa aqui fez a amarração. Você pode deixar eles aqui ou cortar. Eu vou cortar. Pronto, cortei essas pontinhas cor de rosa, achei que ficou melhor, e deixa só o rosinha aqui na amarração. Então, tá feito aqui o nosso tassel. Agora a gente penteia bem essas franjinhas. Pega uma tesoura boa pra corte. Eu gosto dessa tesoura aqui, ó, grandona dourada da Círculo. Amo, essa tesoura é maravilhosa. Depois de penteado aqui, ó, você pode já cortar direto. Não precisa nem abrir as pontas, porque ele ficou bem compridinho. A gente só arruma aqui. Qualquer coisa depois que cortar, pode pentear, arrumar de novo. E se precisar, faz algum ajuste no tamanho. Então, ó, seguro aqui. Vai ficar todos do mesmo tamanho. Pronto, tassel finalizado. Olha que fofinho, que mimosinho que ficou no rosinha. Lembrando que você pode fazer em qualquer cor, tá? Eu, como eu já tinha feito essa outra aqui nos tons de azul, resolvi fazer essa
colorida para ficar diferente, mais uma opção aqui. E de qualquer forma, já passei toda a dica de como que faz, qual foi a ordem que eu usei aqui, tá? Nessa bolsa aqui, né, que eu fiz o pingente de olho grego. Agora a gente vai pegar aqui o tassel, só amarrar aqui na alça, ó. A gente deixa essa parte mais bonitinha assim, sempre pra fora. Então, como eu vou virar, vou passar em volta aqui, ó, da nossa bolsa. Eu virei ela. Agora eu ajusto aqui, ó. Nosso tassel ficou bem presinho. Pronto, não precisa apertar demais, é só encaixar aqui. E fica sempre um detalhe muito bonito aqui na bolsa, não fica somente a bolsa, tem sempre um charminho, um detalhe extra aqui que eu gosto de dar. Então, é isso, pessoal. Esse aqui é o resultado final da nossa aula. Ah, faltaram as medidas. Então, antes de finalizar, antes de encerrar, vou passar aqui para vocês a medida. Ficou largura tá com 31 centímetros. Vou medir a altura em duas partes, tá? Aqui do meio, onde a gente colocou o botão, até a primeira carreira colorida, aqui, tá? Ficou com 27 centímetros. E pela alça, 27 também, né? Porque o desenho vai acompanhando. Então, ficou com 27 centímetros. Tá? E a alça aqui, deixa eu medir a alça. Ficou com uma alça de 40 centímetros, tá? É um tamanho bem bacana para alça, até porque ainda tem o V aqui, que aumenta um pouquinho mais o tamanho. E depois ela ainda vai cedendo aqui um pouquinho, tá? O crochê, ele sempre dá uma cedida, uma esticada. Então, esse é o resultado final aqui da nossa bolsa. Eu vou colocar ela em pé, bonitona, aqui para vocês verem. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o joinha para ajudar a engajar o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações, ficar por dentro de toda aula nova, todo o conteúdo novo que a gente postar aqui no canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!